Reforma tributária, administrativa e política. Você já deve ter ouvido falar que o Brasil precisa de reformas, mas ninguém explica direito para que elas servem. Vem com a gente e prepare-se para mergulhar nesse novo episódio. Sabe quando a casa começa a apresentar defeitos e problemas? É o encanamento, depois as rachaduras, as infiltrações, até que alguém se dá conta que as gambiarras e ajustes já não funcionam e é preciso reformar. Acontece mais ou menos a mesma coisa em uma sociedade. Muitas vezes, uma medida que funciona e beneficia a todos em um determinado período histórico já não faz mais sentido em outra época. E então, a gente começa a questionar se não está na hora de fazer a tal reforma. É o caso dos impostos. Nosso sistema tributário é o mesmo desde a ditadura militar e já não condiz mais com o mundo democrático em que a gente vive. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em 2020, o brasileiro entregou mais ou menos 41% do salário para o governo. Isso significa que a gente trabalhou 151 dias só para pagar impostos, quase metade do ano. Vou até fazer uma pausa para você absorver essa informação. Percebeu como o sistema de cobrança de impostos é pesado no Brasil? Nossa proposta é que a reforma tributária tenha como parâmetro a igualdade e o crescimento econômico, reduzindo principalmente os impostos dos bens de consumo comuns a toda a população. Também somos contra a criação de uma nova CPMF, que aumentaria os impostos de pequenas empresas e levaria muitas delas à falência. Mas a gente ainda acredita que o recolhimento de tributos é algo necessário. Afinal, ele é o único meio de o poder público exercer suas funções. É impossível zerar os impostos, mas é perfeitamente possível lutar para que eles tenham um bom retorno à sociedade e sejam cobrados de maneira justa a todos. Outra reforma muito discutida é a administrativa, que debate os modelos de gestão pública. E aqui, a gente não está falando só de mudanças públicas, mas também da necessidade de transformar a estrutura administrativa do Estado brasileiro. Quer um exemplo? Não bastava derrubar a ditadura militar. Era preciso também rever as políticas que a gente acabou herdando dela. Só que, infelizmente, apesar da gente viver tempos de democracia, ainda tem muita herança dos militares. Ou seja, a ditadura acabou, mas algumas práticas da época ainda permanecem. Tais como a baixa participação popular nas decisões políticas, a alta concentração de renda nas mãos dos mais ricos, o aumento do salário mínimo abaixo da inflação e também o genocídio de povos indígenas e a destruição ambiental. Além disso, o que os militares chamaram de milagre econômico foram apenas custos empurrados para as próximas gerações. Esses valores sobrecarregaram o Brasil por muito tempo. O filósofo Nicolau Maquiavel, 500 anos atrás, já tinha deixado alerta. Aquele que introduz a reforma terá por inimigos todos os que antes extraíam privilégios. Já Abraham Lincoln, no século XIX, acreditava em um modelo de gestão e administração do povo, pelo povo e para o povo. No fundo, o que esses dois nomes querem dizer é que a transformação vai vir de um sistema democrático, participativo e transparente. De volta aos dias de hoje, um tema que esteve recentemente em pauta na Câmara foi a reforma política. No Brasil, ela está ligada ao sistema eleitoral e corresponde ao conjunto de projetos de leis e emendas para aprimorar a democracia. Um dos principais pontos debatidos pela reforma política é a reeleição. Em 1997, passou a ser permitido o segundo mandato, através de uma emenda aprovada em meio a controvérsias e denúncias de compra de votos. Muitos consideraram a emenda oportunista, já que a eleição ocorreria no ano seguinte. A história mostrou que a reeleição retira o objetivo central de trabalhar para o povo e transforma o mandato em uma fábrica de acordos, exclusivamente criados para se manter no poder. Hoje está em debate o fim desse privilégio. Essa é uma medida que a gente considera super necessária para ajudar a combater esquemas de corrupção e alcançar a renovação política, abrindo espaço para novas vozes e opiniões. Já a reforma, aprovada em 2021, foi relatada na Câmara pela deputada Renata Abreu, do Podemos. A Fundação também produziu conteúdo de apoio aos trabalhos da comissão especial que discutiu o tema, apresentando outros modelos eleitorais, como, por exemplo, o voto preferencial, que prevê o fim do segundo turno. O material está disponível no nosso site.
Também foi aprovado incentivo para o fundo partidário de mulheres e negros. Os votos dados a essas pessoas para a Câmara dos Deputados entre 2022 e 2030 serão contados em dobro na distribuição de recursos dos partidos. Para o povo, falar de reformas é falar de mudanças. E isso está ligado necessariamente ao medo de novidades. Afinal, é difícil enxergar o resultado a ser alcançado. Já para os políticos, reformas são uma maneira de acabar com privilégios e esquemas. Por isso, muitos não têm interesse algum em aprovar leis e emendas que devolvam o poder à população. Sabe aquela história de que é melhor não mexer em time que está ganhando? Pois é, só que nesse jogo, quem deveria ganhar é o povo. A democracia ainda é jovem no Brasil. E como todo jovem, é repleta de anseios por transformações que só virão através de reformas tributárias, administrativas e políticas. Temos que aperfeiçoar as ferramentas de representatividade da democracia. Nosso papel é cobrar os representantes para que eles tragam mudanças coerentes e significativas de acordo com os interesses coletivos. Vamos juntos? A gente se vê no próximo mergulho.